O irmão estava falando, né, sobre o Evangelho no Lar. E antes de eu começar o tema da noite, eu vou falar que quando nós passamos por dificuldades, eu não sei se vai concordar comigo ou não, mas a gente tem que intensificar o Evangelho no Lar, né? E o Evangelho, gente, pode ser realizado, por exemplo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós seguimos. Mas às vezes você tem um parente que é católico, que é evangélico. Nada impede que você pegue o evangelho na Bíblia, né? E faça também ali a sua oração, faça a sua leitura em família, que às vezes é uma forma de você conseguir trazer os seus familiares para esse momento de oração. E família que estuda junto, que lê junto, ela permanece junto e ela desenvolve muito mais do que quem não faz isso. E nós, no Brasil, nós não temos o hábito de lermos em família, estudarmos em família. E é uma coisa que eu descobri essa semana, que eu estava fazendo um curso, o pessoal dos Estados Unidos, logo lá que foram para lá e fundaram, né, os Estados Unidos da América, desde aquela época, eles tinham um hábito de se reunir em grupos de estudo, de lerem juntos. E o Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, e que a gente tem conhecimento, que foi uma pessoa assim muito voltada para os direitos e para as virtudes, né? Eu não me recordo qual era a profissão dele, mas era uma profissão rústica. Mas ele entre aspas, se formou, né, os seus conhecimentos por meio do estudo individual, de pegar os livros e ler. Ele tinha uma grande biblioteca de livros clássicos e estudava em casa, estudava em família. Então isso é um hábito que nós, que seguimos o Evangelho, que lá está escrito assim: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. É o que nós temos que lembrar de fazer, né? Nós temos aqui uma obra excelente que é o Evangelho, que ele nos dá como se fosse a tradução do Evangelho da Bíblia, tá? Então Kardec fez o quê? Kardec, que no meu ponto de vista foi um grande filósofo, ele pegou o Evangelho e traduziu de um jeito que a gente conseguisse entender, com exemplos práticos, com mensagens do dia a dia, com uma forma às vezes lúdica para a gente poder entender o que nós devemos fazer. Eu costumo dizer que aqui tem o roteiro de vida que a gente tem que seguir, tem os ensinamentos de Jesus. E quando a gente já está um pouco mais apto, é muito importante nós pegarmos este outro livro aqui, ó, que é o Livro dos Espíritos. Por quê? Porque ele tem perguntas e respostas. E a maioria das perguntas que nós temos na nossa vida, as dúvidas, às vezes a gente pergunta por que as coisas são assim, por que acontece isso, por que acontece aquilo, a gente tem as respostas aqui. Quando nós estudamos qualquer tipo de filosofia moral, e o Espiritismo não deixa de ser uma filosofia moral, tá? Nós somos levados a determinados questionamentos sobre a nossa vida, sobre o que nós temos hoje, sobre o autoconhecimento, onde nós queremos chegar, o que nós temos que aprender, o que nós temos que fazer. E o Livro dos Espíritos, com as perguntas e respostas que tem aqui, ele nos dá um norte disso. Então é muito importante, por exemplo, eu estou num momento de dificuldade, eu quero intensificar o Evangelho no Lar. O importante é a gente fazer uma vez por semana, mas eu estou passando por um momento que eu estou em crise, eu estou preocupado, eu estou alguma coisa, vamos aumentar a oração. Então eu vou pegar um dia o Evangelho, outro dia eu vou ler o Livro dos Espíritos, outro dia eu vou pegar e vou estudar outra obra de Kardec, por exemplo, aquela O que é o Espiritismo, ou eu vou pegar as revistas espíritas e eu vou ler para eu ter uma noção. Eu vou pegar algum outro livro que vai me dar uma noção, e eu gosto muito desse aqui, Manual Prático do Espírita. Esse livro aqui já está bem velhinho e ele faz um comparativo. Ele coloca algumas coisas do Livro dos Espíritos, do Evangelho, e também vai traduzindo para a gente de uma forma simples. E o meu foco nele aqui hoje é porque eu quero falar com vocês sobre as virtudes.
E aí vocês vão falar assim para mim, Messina, de onde que você tirou isso? Né? Por que você quer falar disso? Porque é um tema que, embora nós tenhamos falado muito nos últimos anos, especialmente de 2013, 2016, 2018 para cá, a gente tem falado muito sobre virtude, sobre ética, sobre moral, a gente tem falado muito sobre o homem de bem, mas a gente não sabe o que é isso, afinal de contas. Né? Que tudo isso quer dizer, para onde é que a gente vai, por que é que a gente está falando de tudo isso e qual que é a relação disso tudo com o Espiritismo. Então, eu vou falar sobre ele, mas antes eu vou falar para vocês 2 trechos do Evangelho para depois vocês lerem em casa. Os 2 estão no capítulo 17, Sede Perfeitos, e no item 3 a gente tem a definição do homem de bem. Então, nós falamos quase que toda semana, alguém fala o cidadão de bem, né? O que é o homem de bem? E a gente, às vezes, se coloca num posicionamento de um lado ou de outro, se somos ou não cidadãos de bem, se somos ou não homens de bem, às vezes com raiva, dependendo como a expressão foi usada. Então, aqui diz assim, ó: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Então aqui está uma definição do homem de bem. Se a gente for pegar o pé da letra aqui, são poucas as pessoas que vão se enquadrar verdadeiramente em homens de bem. Mas, aí a gente pega o item 4, os bons espíritas, lá no finzinho, e a gente tem assim: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências ou as suas más inclinações. Então, não é necessário que nós tenhamos alcançado o grau de espíritos puros como Jesus para que a gente seja um homem de bem ou um bom espírita. Basta que nós estejamos trabalhando a nossa transformação moral, que também é chamada de reforma íntima, autoaprimoramento, e que nós estejamos fazendo esforços para dominar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. E agora, então, a gente vai falar da virtude. O que é a virtude, antes de mais nada? É uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consistente numa mediania relativa a nós, que é determinada por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. Putz, o que você falou agora? Vamos traduzir. Isso é uma frase de Aristóteles que está num livro chamado Ética a Nicômacos. Então, vamos lá. É uma disposição de caráter relacionada a uma escolha. Todos nós, todos os dias fazemos escolhas. Todos nós, todos os dias temos as nossas inclinações, as nossas disposição de caráter, né? Que está relacionado ao nosso princípio racional. E nós temos a nossa razão, a nossa habilidade de pesar, de refletir, de escolher, por exemplo, se a gente vem à casa espírita ou se a gente fica em casa assistindo a novela. Isso foi uma escolha que a gente fez. Isso está relacionado à nossa virtude. Por exemplo, eu escolhi vir à casa espírita, eu escolhi ter um momento religioso, eu escolhi ter um momento filosófico, um momento de estudo, um momento de conexão com Deus. Então, eu trabalhei uma virtude, né? Eu fui virtuoso nesse momento. Não, eu escolhi ir tomar uma no bar da esquina com os amigos. Então eu deixei o quê? A minha má inclinação, a minha má tendência a me dominar. Então eu não fui virtuoso nessa escolha. Por favor, eu não estou julgando ninguém, eu estou dando exemplos do dia a dia, tá? Que todo mundo pode incorrer. E não estou aqui falando se está certo, se está errado, embora de certa forma eu disse, mas assim, eu não estou querendo julgar ninguém, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Nós temos assim, ó, uma seguinte pergunta.
Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm o seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Isso aqui está no Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 12, da perfeição moral, na pergunta 893. Então, olha só. Lembra, nós estamos falando de sede perfeitos, nós estamos falando de aprimoramento, nós estamos falando de reforma íntima, nós estamos falando de transformação moral e nós estamos falando de domar as más inclinações. E aqui nós temos então que há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Ou seja, sempre que nós utilizamos a nossa razão e fazemos a nossa escolha para domar a nossa má tendência, para domar a nossa má inclinação, nós estamos sendo virtuosos. Vou dar outro exemplo. Eu fiquei sabendo de um segredo de alguém, eu tô morrendo de vontade de fofocar a respeito para outra pessoa. Isso é uma má tendência. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, mas você tá fofocando na família, né? Qual que é o problema de você contar para a família? Aí é interessante que, eu não me recordo agora qual dos filósofos disse que nós tínhamos que passar por 3 peneiras as coisas que nós falamos no dia a dia, né? É importante que eu diga isso para alguém, é útil para a pessoa que está ouvindo, eu estou falando bem do outro, isso vai acrescer alguma coisa na vida do outro, vai trazer um ensinamento, alguma coisa? Não, é só fofoca pura. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que segurar a minha má tendência, engolir a fofoca, digerir dentro de mim, no meu estômago e segurar aquilo para mim. Eu tenho que evitar de passar adiante. Você sabe se é verdade isso que você vai falar? Não, eu não sei. Então eu tenho que segurar dentro de mim, porque vai que eu estou causando uma injustiça. E se eu estiver causando uma injustiça, eu não estarei sendo caridoso, eu não estarei trabalhando aqui, ó. Não estarei. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça. Eu não estarei sendo um verdadeiro homem de bem, né? Eu tenho que segurar isso dentro de mim. Bom, querer ser virtuoso quando criança era a imagem do garoto obediente, bem comportado, que não falava nome feio, que não brincava espontaneamente, era a figurinha aureolada, introspectiva. Vocês lembram disso? Antigamente, a gente tinha a visão de que ser virtuoso, quando a gente era criança, a gente tinha a visão de que era aquele menininho, aquela menininha bem comportado, bonzinho, obediente, que ajudava todo mundo. E hoje, as crianças de hoje, como é que elas são? Elas cabem nessa figura que a gente tinha de antigamente de ser virtuoso, né? E em algum momento do dia a dia nós falamos em virtude para algum lado? Ou isso são ensinamentos que ficaram lá atrás, quando as pessoas eram católicas antigamente, faziam catecismo, sei lá mais o quê. E quando nós evangelizamos as crianças, trazemos as crianças para a evangelização, ou quando nós evangelizamos em casa as crianças, nós trabalhamos as virtudes com as nossas crianças, e como é que a gente explica isso para as crianças de hoje? Como é que a gente exemplifica as virtudes para as crianças de hoje? Como é que a gente faz isso? Quem atualmente valoriza as qualidades virtuosas e as procura incentivar? E aí, quem que faz isso hoje em dia? Onde é que a gente vê isso acontecer? A gente tem falado muito nos últimos anos, como eu disse, sobre moral, sobre homem de bem. Mas quem que está incentivando a virtude? Quem que está incentivando todo mundo a praticar as virtudes?
Quem que está incentivando? Quem que fala? O que é essa moral, afinal de contas? O que é que eu tenho que fazer para ter moral? Deu para eu ser ético? Bem poucos podemos dizer. É coisa de antigamente, das cidades pequenas, das famílias tradicionais. O que é família tradicional? Tem um trecho, que eu esqueci meu caderno aqui, do Estudos Espíritas do Divaldo e da Joana de Ângeles, que fala o seguinte, que a família é a pequena república que dá suporte para a grande república chamada nação. Então, se eu não tenho essa família, que é a pequena república estruturada, eu não tenho uma grande nação estruturada. E hoje, o que é família? O que é uma família estruturada? Como é que é uma família estruturada? O que ela precisa ter para isso? Que família que eu vou ter que vai trabalhar as virtudes com os seus familiares, com os seus pequenos, com as crianças? Como é que é esse protótipo de família de hoje em dia? O que a gente vai ter? Já não compatível com os padrões sociais das cidades que muito cresceram. Eu não sei qual que é a visão de vocês, por exemplo, quando vão em São Paulo capital, quando vão a São Paulo capital. Mas todas as vezes eu me espanto, porque eu sempre vejo coisas que, por mais que eu seja uma pessoa supostamente moderna, eu não estou acostumada, eu sempre me choco, né? Mas assim, é o padrão, né? A sociedade moderna, são as vestimentas das pessoas, que vocês também podem falar assim, mas olha o jeito que você tá vestida aí, né? É o jeito que a pessoa fala, é o jeito que a pessoa anda, é o jeito, a cor do cabelo e tantas outras coisas mais, né? Vamos lá. Onde poucos se conhecem e todos levam as suas vidas despreocupados com o quê? Com a retidão de caráter, a seriedade profissional, a honestidade, a fidelidade conjugal, a boa educação de princípios. E aí, essas coisinhas que eu disse aqui, a gente entende essas características como valores. E a gente entende como valores morais, que quer dizer isso o quê? Que são ideias que nós temos dentro de nós, dentro de cada um de nós. E são ideias que são trabalhadas em qualquer tipo de grupo social. Na casa espírita, na família, no futebol, no trabalho, no grupo de WhatsApp, tá? São ideias, cada grupo ele tem um conjunto de ideias, de valores, e quando nós nos deparamos com alguma coisa que está um pouco diferente do que aquele grupo prega, a gente se revolta. Então a gente tem dentro de nós uma espécie de julgamento daquilo. Por exemplo, vamos supor que a gente vai na escola da criança, tá? E a diretora diz assim que ela valoriza cada um individualmente, ela entende que cada um é de um jeito, que a igualdade é dar a cada um segundo as suas desigualdades. E aí a gente vê chamando todo no mundo, todas as crianças por números e não pelos seus nomes. Aí a gente tem uma impressão de que o diálogo não está condizente com aquilo que está acontecendo ali. Aí a gente vai ficar com uma pulga atrás da orelha e vai perguntar, será que é só naquele momento que o diálogo não está condizente? Ou será que tem mais coisas acontecendo que não estão condizentes? E quando a gente tem esse tipo de reflexão, a gente tem alguns caminhos. Pode ser que a gente converse com as pessoas do grupo e diga, olha, eu tô achando que não tá batendo muitas ideias. Quem que tá certo, a minha análise ou vocês? E aí vai ter algum tipo de alinhamento, ou o grupo vai falar para mim, não, você entendeu errado, é você que não tá de acordo, ou eu vou falar, não, tem alguma coisa errada ali, e daí das duas umas. Ou ocorre esse alinhamento grupal, ou eu abaixo, ou eu cresço, o grupo aceita a minha crítica ou não aceita, ou eu aceito a resposta do grupo, e a gente se harmoniza, ou existe uma ruptura. E cada um caminha para um lugar diferente. E isso acontece em todos os grupos, inclusive na casa espírita, inclusive na família, inclusive no jogo de futebol, inclusive no trabalho, inclusive na escola dos filhos e em tantos outros lugares.
porque existe às vezes uma discrepância entre as nossas ideias, os nossos juízos de valores morais. Vamos voltar para os valores daqui. Virtude, no entanto, não é algo tão distante assim do nosso modo de ser. Os dicionários a definem como disposição firme e constante para a prática do bem. Então aqui eu tinha uma disposição de caráter. E o dicionário diz que é uma disposição para a prática do bem. Então está relacionado com a nossa vontade, né? Pensando que mesmo que nós sejamos coibidos exteriormente, dentro de nós temos uma liberdade que ninguém consegue cercear, ninguém consegue impedir. Então, as nossas vontades, os nossos pensamentos, as nossas crenças, não tem como ninguém decidir por nós isso, não tem como ninguém impor a nós nada diferente. Então, eu posso ser tolhida, eu posso ser restrita, por exemplo, de entrar num determinado lugar. Mas o que eu penso, ninguém vai ter condições de segurar aquilo, tá? Existem inúmeras formas de controle social que estão sendo impostas na sociedade desde muitos anos, desde séculos, né? Com o intuito de manipular os pensamentos das pessoas. Mas isso já é um outro nível de situação que não tem nada a ver com o que nós estamos falando agora, tá? O que nós estamos falando é que, veja, nós temos algo que é muitíssimo explicado aqui, que é o livre-arbítrio, né? Que é essa disposição de caráter, é isso que está dentro de nós, é essa nossa vontade. Eu tenho um amigo que ele falava que é a nossa vontade soberana, que ele falava que a nossa vontade, ela não é só uma boa vontade, como a gente costuma dizer, mas ela é uma vontade soberana. Isso não tem como ninguém restringir, não tem como ninguém modificar, não tem como ninguém impor. Vamos voltar e seguir o filme. Eu estava falando sobre esses valores, né? Veja, eu vou dar um outro exemplo. Eu estou, vamos supor, no meu trabalho. E aí eu pego o meu celular no meu trabalho e ao invés de eu realizar o meu trabalho como eu deveria, eu passo a maior parte do tempo mandando mensagem no WhatsApp para os meus grupos e falando, por exemplo, sei lá, sobre política ou qualquer outra coisa do gênero. Eu estou sendo virtuosa naquele momento? Eu estou tendo seriedade profissional naquele momento? Ou eu estou agindo de uma forma que eu estou cedendo à minha má inclinação? É um outro exemplo que eu tinha aqui na minha cabeça. Bom, então a virtude, toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Então, isso são os instrutores que nos orientam a esse respeito, tá? Então, mesmo que estejamos desacostumados a falar desses valores que eu citei agora, né? Ou de cultivá-los em nós mesmos, quando nós conseguimos segurar a nossa vontade, por exemplo, da fofoca, de mexer no WhatsApp no horário do trabalho, a vontade, às vezes, da infidelidade conjugal, né? Lembrando que uma virtude que hoje em dia não é tão trabalhada, que é a virtude da castidade. E que se nós trabalhássemos essa virtude com as nossas crianças, imagina quantos casos de aborto nós salvaríamos de acontecer. Imagina quantos casos de gravidez na adolescência nós salvaríamos de acontecer. Imagina quantas famílias desfeitas nós salvaríamos de acontecer se a gente conseguisse trabalhar a virtude da castidade, por exemplo, com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Só um exemplo aqui, vamos lá. Temos nas virtudes aqueles padrões de comportamento que um dia chegaremos a vivenciar espontaneamente. Eu li um livro há muitos e muitos anos, que eu não me recordo agora o nome dele, que ele dizia o seguinte, ele falava sobre postura de andar mesmo, né? Postura de, por exemplo, corpo ereto, né? Eles falam até assim, como é que é? Costas retas, ombro para trás, né? Então ele falava de postura. Ele falava assim, que a postura é algo muito importante para todos os ambientes.
que quando nós temos uma postura mais firme, uma postura mais ereta, as pessoas nos respeitam mais e uma série de outras coisas mais. Esse livro falava. Ele falava assim, se você ainda não consegue andar adequadamente, você finge. Finge que você já consegue andar daquele jeito e aos poucos aquilo vai incorporar em você. Pois bem, se nós ainda não conseguimos espontaneamente vivenciar esses padrões de comportamento, se nós ainda não temos dentro de nós a clareza dessa resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, às vezes é uma situação que vale a pena fingir, né? Até que a gente consiga interiorizar esse comportamento. Porque, por exemplo, eu tenho aquela vontade, aquele ímpeto, aquela necessidade da fofoca. Eu quero desesperadamente fofocar sobre a vida alheia para alguém. É um comportamento que eu preciso segurar. Por mais que eu ainda tenha esse ímpeto, eu preciso segurar, né? Mesmo que eu combine com alguém da minha família, ou algum amigo, alguma coisa que fale assim, olha, toda vez que se eu for abrir a boca para eu fofocar de alguém, você segura minha boca, você desvia o assunto. Então, às vezes, eu estou fingindo naquele momento que eu superei esse arrastamento, né? Mas, aos poucos, aquilo vai interagir, aquilo vai interiorizar dentro de mim. E aos poucos eu vou conseguir parar de falar da vida alheia, eu vou conseguir parar de fofocar. Eu pego esses exemplos bem banais, tá? Porque, assim, são coisas que a gente consegue visualizar facilmente. Porque desde quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu fazia a seguinte pergunta: como? Como fazer? Como colocar este ensinamento em prática? Porque às vezes a gente lê um livro e parece que está tão distante de nós aquilo que a gente está lendo. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande desse como. Como é que eu ponho isso em prática? Como é que eu faço isso? Então, por isso que eu dou esses exemplos bobinhos, às vezes, que é porque para ficar fácil da gente enxergar isso no nosso dia a dia, né? Analisa. Todo mundo, em algum momento desta existência ou de existências passadas, teve a vontade de matar alguém, né? Por um ódio muito grande, ou qualquer coisa do gênero, ou por uma afronta muito grande, ou sei lá eu por que razão. Mas imagina se todos nós cedêssemos a esse impulso. Nós teríamos um universo de assassinos, né? Nós teríamos uma sociedade caótica, nós teríamos as coisas fora do conceito que deveria ser. Então, a gente tem noção de que a vida humana é um valor que quase em toda a sociedade é superior, né? E que deve ser respeitado. É fácil de ver, por exemplo, quando a gente pega a vida humana, não é? Que é um valor e que nós temos que segurar o nosso arrastamento. Às vezes dá aquela vontade de matar alguém, a gente tem que segurar, não pode sair por aí matando as pessoas. É meio óbvio isso aí. Mas, por exemplo, com a fofoca, com o WhatsApp no serviço, com a infidelidade conjugal, com uma série de outras coisas, às vezes a gente não percebe que nós estamos incorrendo em situações não virtuosas. Então, é por isso que eu uso esses exemplos. Vamos seguir. Bom. Então, as virtudes são os padrões de comportamento que um dia chegaremos a vivenciar espontaneamente, sem que para isso nos custe algum esforço. Até lá, nós temos que fazer o quê? Esforço para domar as más inclinações. É preciso compreender que a atitude virtuosa deve estar despida do interesse pessoal, das intenções ocultas, praticar o bem pelo próprio bem. Richard Simonetti, ele dizia o seguinte: se o malandro souber o bem que vai lhe proporcionar praticar a caridade, ele praticaria a caridade por pura malandragem, né? Visando o que ele vai ganhar com aquilo. Então, assim, se a gente faz essas práticas do dia a dia, a gente faz o bem, esperando receber algo em troca, é óbvio que isso vai ser bom pra gente, mas ainda não é uma atitude virtuosa. A atitude virtuosa será quando nós fizermos o bem sem esperarmos receber nada em troca, sem pensarmos que nós vamos receber algo em troca por estarmos fazendo bem, né? Por exemplo, eu venho para o centro pensando assim, enquanto eu estou vindo para o centro e eles estão lá em cima colocando um ponto positivo na minha ficha lá.
Certo, então eu vou pro centro. Ó, eu vou pro centro ao invés de ir no churrasco ali com o amigo, porque eu sei que eu estou precisando daquele pontinho positivo, estou precisando mostrar para a espiritualidade lá que eu valho a pena para ser investido em mim ali, para as coisas que eu estou pedindo, para que as minhas preces sejam ouvidas. Tudo bem, vai valer a pena? Vai ser bom para mim isso? Vai. Mas eu não estou sendo virtuosa. Eu estarei sendo virtuosa quando eu vier espontaneamente, sem ficar pensando que eu estou ganhando um ponto positivo ali ou que eu preciso vir para que a minha prece seja atendida. Tá? Bom, vamos lá. A maior qualidade que a virtude pode ter é a de ser praticada com a mais desinteressada caridade, o que lhe confere grandioso mérito. Então, mais mérito nós teremos quando fizermos o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. Vamos seguir. Características básicas das virtudes. Ela está relacionada ao quê? Ao autoaprimoramento, à reforma íntima. Para isso, nós temos que passar por conhece-te a ti mesmo, né? Me parece que foi Sócrates que falava sobre isso. Então, nós temos que aprender a olhar para dentro de nós, fazer o autoconhecimento. Esse livro aqui é muito bom para a gente enxergar tanto as nossas virtudes, para nós melhorarmos, né, para nós ainda assim aprimorarmos as nossas virtudes e darmos aquele ânimo, aquela disposição maior para a prática do bem, quanto para nós conhecermos os nossos defeitos. Porque muitas vezes nós dizemos assim, não, eu não sou egoísta, não, eu não sou orgulhosa, não, eu não sou arrogante, não, eu não sou metida, não, eu não sou sei lá eu o quê. Né, raivosa, irada ou qualquer coisa do gênero. E aqui ele dá características, eu não sou vingativa, veja, a vingança. A vingança é um defeito nosso, é um vício moral, que muitos de nós dizemos assim, não, eu não sou vingativo. Mas quando a gente vai estudar o que é a vingança, você vai ver que quase todos nós temos nosso pezinho ali. E que às vezes a gente não percebe isso. E se a gente não percebe que a gente tem esse má arrastamento, essa má inclinação, como é que nós vamos dominar essa má tendência? Como é que nós vamos segurar essa má tendência se a gente não perceber se a gente tem ou não? Né? Se nós agimos sem o nosso princípio racional, sem pensar, né? Sem analisar as escolhas que nós estamos fazendo. Bom, no Evangelho aqui, no item 8, Cristo Consolador, Kardec nos fala sobre devotamento e abnegação, que estão muito relacionados com as virtudes, tá? Então, dizendo o seguinte, que a sabedoria humana reside nestas duas palavras, devotamento e abnegação. Sabedoria está muito relacionada à virtude da prudência, né? E nós não estudamos as virtudes no dia a dia para a gente saber como se mexer nisso tudo. Sabedoria está muito relacionada a segundo mandamento que nos é dado, espíritas instruí-vos, né? E nós muitas vezes não damos valor também a um tempo de estudo, que seja o tempo do Evangelho no Lar, que nós fazemos um estudo quando fazemos o Evangelho no Lar. Então vamos seguir. Adotai por divisa essas duas virtudes, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres impostos pela caridade e humildade. Devotamento é a dedicação, a afeição com religiosidade, com sentimento de amor profundo a uma causa ou a criaturas. Então, isso é devotamento, veja, dedicação, tá? A uma causa ou a criaturas. Então, pode até ser um devotamento à causa animal, já é um começo, né? Pode ser um devotamento, às vezes, que nós temos a um familiar, pode ser um devotamento a uma religião, que às vezes eu trabalho, eu sou devoto da minha casa religiosa, da minha causa espírita, né? Eu sou devoto da filosofia espírita, pode ser um devotamento nesse caso, pode ser um devotamento à família, né? Que a virtude
desse devotamento à família é algo que foi duramente criticado nas últimas décadas ou séculos, como se fosse algo ruim, né? Você ter um devotamento à sua família, especialmente para as mulheres, né? É visto como uma coisa negativa, né? Nós mulheres perdemos muito com isso, porque nós muitas vezes não conseguimos nos enxergar e nos valorizar nessa qualidade de mãe, de mulher, para que possamos nos sentir bem e felizes e virtuosas quando temos este devotamento à família. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar para resgatar. A abnegação é desinteresse, desprendimento, renúncia, sacrifício voluntário do que há de egoístico nos desejos e tendências naturais do homem em proveito de uma pessoa, causa ou ideia. Então, veja, a abnegação, eu posso ter essa abnegação a pessoa, proveito de pessoa, causa ou ideia. Então, nada impede, por exemplo, que eu tenha essa abnegação à causa da educação infantil, por exemplo, né? Aos professores, eu não sei se tem algum professor ou professora aqui nesse momento, né? Mas assim, vou ter uma abnegação, eu vou trabalhar em proveito da minha família, eu vou trabalhar em proveito da evangelização, eu vou trabalhar em proveito. Gente, evangelização, tá aí uma palavra que muitas vezes nós não nos damos conta do alcance dessa palavra e do alcance dessa ação, né? Evangelizar não é só o momento que eu trago a criança para o centro espírita e ensino de forma lúdica para ela o que é o evangelho, o que são os exemplos de Jesus. Eu evangelizo quando eu estudo com a minha família, quando eu estudo com os meus semelhantes, quando eu trago, por exemplo, o que a gente estava falando na hora que eu cheguei, quando eu trabalho o domínio da nossa linguagem, eu estou evangelizando a pessoa. Quando eu estou abrindo a mente da pessoa, eu estou evangelizando a pessoa. Se eu não me engano, é o budismo que prega que quando você desperta a consciência, nada mais te manipula, nada mais te engana, se eu não me engano, tá? Então veja, não é um evangelizar você ajudar a pessoa a ter essa percepção, esse despertar, não é um evangelizar isso também? Né? Você dá subsídios para a pessoa não ser enganada. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Não foi assim? Vamos seguir. Praticar a abnegação. Resumindo, então vamos lá, né? Virtudes. Disposição firme e constante para a prática do bem. Prática da resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Sacrifício voluntário do interesse pessoal, renunciando pelo bem do próximo. Abnegação. Prática da caridade desinteressada, empregada com discernimento para o proveito real dos que dela necessitam. Eu adoro essa palavra discernimento. A gente ouve no Centro Espírita com a seguinte outra fórmula, crivo da razão, que Kardec diz. Crivo da razão está relacionado ao discernimento, ao bom senso, né? Que são coisas que nós temos que ter, nós temos que aprender a colocar as coisas na balança e pensar, eu estou tendo bom senso, eu estou tendo discernimento, ou eu estou agindo sem o meu princípio racional, sem a minha sabedoria prática, sem o meu raciocínio lógico. Vamos lá. Dedicação com sentimento de amor profundo e desprendimento, devotamento. Fazer o bem por impulso espontâneo, natural, por hábito, sem esforço ou dificuldade. Esse sem esforço já é quando a gente já está num patamar um pouquinho mais elevado, né? Porque até a gente chegar nesse ponto, nós vamos nos esforçar, tá?
E aí ele fala muito sobre como a prática da humildade, modéstia, sobriedade auxilia no trabalho e no desenvolvimento das virtudes. Veja, disposição firme e constante para a prática do bem, prática da resistência voluntária ao arrastamento das más tendências, sacrifício voluntário do interesse pessoal renunciando pelo bem do próximo, abnegação, prática da caridade desinteressada, empregada com discernimento para o proveito real dos que dela necessitam, dedicação com sentimento de amor profundo e desprendimento, devotamento, fazer o bem por impulso espontâneo, natural, por hábito, sem esforço ou dificuldade. E aí a gente volta aqui, no item 3 do capítulo 17, a gente tem o quê? Que eu já li no começo? O homem de bem. Verdadeiro homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Nós fazemos todo o bem que nós podemos fazer? Se todas as noites, antes de nós nos desprendermos, né? Se nós deitarmos antes de nós dormirmos, nós nos perguntarmos todas as noites: hoje eu fiz todo o bem que eu podia fazer? O que vocês acham que vai ser a resposta que nós vamos nos dar? Eu vou falar por mim, porque eu não posso falar pelos outros. A minha resposta, por exemplo, no dia de hoje vai ser não. Eu deixei a desejar. Podia ter feito outras coisas que eu não fiz, né, que eu deixei de fazer, que eu poderia ter feito de bem para o próximo. Minha resposta do dia é essa. E aí? Aí você vai falar assim: Messênia, mas se eu me perguntar isso todas as noites, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil. E esse aqui então? Será que eu negligenciei, eu deixei de fazer algo por minha própria vontade, uma ocasião de ser útil? E aí, o que vocês acham? Você vai falar assim: mas se eu me perguntar isso toda noite, eu vou ficar depressivo, né? Porque eu vou falar que eu tô falhando demais. Aí é o momento de eu pegar a minha disposição de caráter relacionada à escolha e trabalhar todos os dias para eu segurar o meu arrastamento ao mal e me modificar diariamente, né? E aí você vai falar assim: eu ainda não consigo fazer isso. Então você vai trabalhar para o esforço, para domar as más inclinações. Como é que eu vou fazer isso? O que vai me dar essa força para eu fazer isso? Vigiai, orai, orai e vigiai. A gente vai lá para o capítulo 27, que diz: pedi e obtereis. Batei e abrir-se-vos-ás. Abrir-se-vos-á, né? Buscai e achareis. Aí a gente vai lá pro capítulo 27, pedi e obtereis, e nós vamos pro capítulo 28, se precisar. Eu não sei rezar, eu não sei como que eu vou fazer isso. Aí você vai pro capítulo 28, que tem os exemplos lá. Aí você fala assim: já que eu não sei conversar com Deus, que esse qualquer momento de conversa com Deus é uma prece, então eu vou copiar. Eu vou lá no meu capítulo 28, vou pegar lá as orações que tem lá e vou copiar. Isso vai me dar o vigiai, orai, orai, vigiai, vigiai, orai, orai, vigiai, vigiai, orai, vai me dar a força necessária para eu domar as minhas más inclinações e segurar o meu arrastamento, as minhas más tendências e, consequentemente, me tornar uma pessoa mais virtuosa e fazer o que nós chamamos de reforma íntima, transformação moral. E sermos cada dia melhores e nos tornarmos homens de bem, chegarmos ao nível de espíritos puros como Jesus. Um dia a gente chega lá. Que a paz do divino amigo Jesus esteja com todos nós. Eu espero que todos nós saiamos daqui com a disposição de caráter de sermos mais virtuosos e de trabalharmos as virtudes em nossas famílias, escolas, trabalhos, especialmente com as nossas crianças e adolescentes. Que a paz do divino amigo Jesus esteja com todos nós. Boa noite.